Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Meio de Campo. Antes de falar da primeira rodada do Paulistão, eu queria que vocês analisassem este campeonato de uma forma geral nessas 3 rodadas. A gente notou que os maiores placares teve agora aqui nessa terceira, o Oeste 3-0 no União Barbarense, Sertãozinho 3-1 no Capivariano, mas na maioria dos jogos é tudo 1-0, 2-1. Isso mostra um equilíbrio das equipes? É um equilíbrio e um começo de temporada, né? Que as equipes estão se conhecendo, estão se entrosando. Não teve nenhuma goleada, assim, 5, 6, né? É um campeonato muito difícil, né? É um campeonato muito truncado. A gente que está na divisão aí faz algum tempo sabe que é um campeonato, acredito que um dos mais disputados do Brasil. A segunda divisão de São Paulo, eu tenho toda certeza que é mais forte que muitas primeiras divisões aí do Brasil. E está todo mundo em busca de um objetivo, né? Que é o acesso. Então o pessoal está fechadinho no começo aí, está dificultando muito o adversário e é um campeonato truncado. Paulo, a gente até falou sobre isso, mas são falta de gols, digamos assim, não tem goleada. E até alguns resultados, né, como o último jogo da Votuporanguense fora de casa, lá contra o São Caetano, foi 1-0, mas na minha opinião a Votuporanguense merecia ali pelo menos um empate, né? Não, corrigi você. Contra o São Caetano foi 2-1. Foi 2-1. Nós saímos na frente. É verdade. E depois o São Caetano virou com 15 minutos de jogo no final. Então. É um jogo daquele que com a diferença de um gol. Eu contava que nós sairíamos pelo menos com empate. Com empate, né? Mas a vitória estava nas nossas mãos. Eu acho que uma das 3 partidas que nós fizemos, eu particularmente, foi a melhor partida que o Votuporanguense fez entre as 3 partidas. O Barretos arriou no segundo tempo, ele não aguentou correr. Nosso time correu muito mais no segundo tempo, tá? E eles não aguentaram correr, e por isso que nós saímos bem na frente deles. Quer dizer, então, agora, lá contra o São Caetano, foi de igual para igual. Só que nós jogamos muito bem e perdemos a partida, lamentavelmente. O que aconteceu lá em São Caetano, acho que o grupo todo sabe, a gente já conversou, que foram alguns erros individuais, né? A gente já conversou lá no vestiário, já botamos tudo no lugar que tinha que ter posto lá. Infelizmente aconteceu, né? Todo mundo tá ali, quem sai jogando corre esse risco aí de errar certa bola ou acertar outra certa bola. Também concordo com o senhor que acho que foi o nosso melhor jogo. A gente teve posse de bola, finalizou, São Caetano não jogou, marcamos. Para mim foi uma baita uma partida. Acho que até merecíamos sair com 1 ponto. Isso. Os 3 pontos não seria Justamente. nenhuma tragédia se a gente saísse, porque nós estávamos melhor no jogo. Mas infelizmente aconteceu, isso aí acontece. Em relação à falta de gols que foi mencionado, eu acho que isso aí mostra o equilíbrio do campeonato, né? Tá todo mundo preocupado em guardar a casinha lá, deixar bem fechadinho. Marcar ponto nesse início, né? E conforme as coisas vão andando aí, acredito que a partir da 10ª rodada, 11ª rodada, já esteja definido o pessoal da frente, o pessoal quem vai de trás. brigar pela vaga e quem vai correr da vaga na 3. Então acho que aí os times vão, quem está com a confiança maior vai se arriscar mais, né? Consequentemente daqui a pouco abrir uma vantagem maior nos jogos aí. E aí vai acabar com essa falta de gols. Esperamos estar brigando lá em cima e estar fazendo gols, goleando os adversários, enfim. E agora vamos falar sobre o Paulistão, né? O Paulistão, a elite do Campeonato Paulista, o Santos, né? A equipe do Marcão e do Paulo Emura, atual bicampeão, estreou bem, né? E que nós estamos por cima, né, Marcão? É verdade. Nós estamos a maioria aqui dentro e outra coisa. Estão corintiano e torcedor do Inter. O Inter, né? Então, hoje a gente pode falar bem, né? E tranquilo, porque o nosso time foi bem, né? Você assistiu o jogo? Não assisti. Eu assisti o jogo inteiro. O Santos deu um baile de bola, de tática e de tudo. E de gol. Porque foi 6-2. Falando em anti-baile, né? O Corinthians ganhou de 1-0, aquele sufoco, aquele desespero que vai ser esse ano. Torcedor do Corinthians esse ano, se prepare. Não vai ser fácil, mas ganhou de 1-0. O Jadson, né, o principal reforço, ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista, né? Mas todo mundo aguardando, mas o Corinthians conseguiu aí fazer os 3 pontinhos. O Palmeiras não teve também uma atuação de encher os olhos, né? Campeão brasileiro, mas também fez o necessário e venceu o Botafogo de Ribeirão por 1-0.
E o São Paulo, na estreia de Rogério Ceni como treinador, levou uma sapecada de 4-2 do Audax. Assisti o jogo também. O jogo do São Paulo com o Audax. O Audax mereceu os 4-2. Jogou muito melhor que o São Paulo. O Rogério Ceni está iniciando a sua carreira. Levar uma tamancada dessa daí fica difícil para ele trabalhar, eu acho, né? O elenco do São Paulo é um elenco limitado. Então, ele vai ter de arrumar a casa, ajeitar mais alguns jogadores ali, porque senão é meio perigoso. Vocês, como jogadores, o Rogério Ceni, uma pessoa consagrada no futebol, ninguém se discute, né? Já fez tudo que fez pelo São Paulo. Assumir essa bucha de ser técnico do time, num ano sem muitos craques, sem um orçamento, você acha que ele arriscou tudo que ele já construiu? É claro, não vai apagar o legado dele, né? Mas poderia ficar sem essa, digamos assim. Eu acredito que não, né? O Rogério Ceni como dizem, é um mito, né, no São Paulo. Lá ele manda prender, manda soltar, faz o que ele quer. Acredito que a história dele não vai se apagar, não. E ele sabe muito de futebol, né? Aconteceu esse tropeço, acredito que ele vai acertar o São Paulo ali e vai dar um time que vai dar um pouco de trabalho, assim, porque é um cara inteligente, né? É um cara que conhece a bola. Que conhece, já ganhou tudo que possível no futebol, ele foi campeão, então eu acho que com o tempo ele vai acertar ali, o São Paulo vai ficar um time que vai brigar, sim. Josué, você concorda também? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sou um fã do Rogério Ceni como pessoa, como profissional, né? Eu torço muito porque ele venha a ter sucesso como treinador, porque o Brasil precisa dar uma renovada na nossa frota de treinador, vamos botar entre aspas. Agora vem uma turma nova também. Então, né? Justamente, acho que tem que torcer para ele bem, ele, assim como outros novos, como o treinador do Corinthians, o treinador do Palmeiras. São uma safra nova aí de treinadores. Espero que todos eles vá bem para dar uma renovada no futebol. O futebol ir se atualizando, são pessoas que estudam, né? Então, torço muito para que todos eles vá bem, mas eu também torço muito para os clubes do interior, né? Então, fiquei extremamente contente que o Audax venceu, que é um clube do interior, um clube de menor expressão, mas que acho que mostra que o interior tem seu valor também, né? A força do futebol tem paulista. Tem uma certa força que tem que ser respeitada, né? Assim como o Botafogo foi lá na arena do Palmeiras e deu trabalho também. Acho que para nós que jogamos no interior, a gente precisa muito dessa força do interior que vá lá e não perca de 6, como foi o Linense, né? Que fiquei com uma pena gigante do Linense, foi lá e tomou 6. Acho que o time do Linense não é para tomar 6, né? Nem o clube do Paulistão é de tomar 6 num clube grande. Mas acho que a gente precisa torcer porque esse treinador se encaixe no futebol brasileiro, que é difícil pra caramba, justamente por orçamento, por não ter os jogadores que ele gostaria de ter, né? Mas a minha expectativa é que eles vá todos bem e dê uma guinada aí no futebol de novo no Brasil. E agora eu queria que você falasse do teu Colorado lá, como que tá o Inter? Renata Fã chora todo dia. A gente falou aqui no intervalo aqui. O Inter, acho que pelo fato de estar no momento de transição, né, de treinador, de direção, chegou um monte de jogador novo lá. O ano passado foi extremamente horrível para o Inter, né? Então, é um momento de transição, vai ser duro, né? Mas eu espero que, como Colorado, o Inter dê a volta por cima, que o Grêmio só é grande quando o Inter é grande, o Inter só é grande quando o Grêmio é grande. Então acho que essas duas forças estando equilibradas, os dois ficam muito fortes, né? São duas equipes do Sul que eu acho que representa a parte do Sul e não pode ter só um, é o Grêmio e o Inter. O Inter foi uma pena, o Grenal. O Inter foi uma pena o ano passado, foi aquilo que você falou, um desastre, né? Que não podia ter caído de jeito nenhum. E a gente lamenta também bastante, a gente não é torcedor do Inter, mas a gente vê um trabalho feito aí de anos e anos, né? Décadas e décadas, né? Que o Inter vem aí na ponta da tabela, brigando, e Libertadores, eu não sei o quê, e agora está numa situação difícil dessa. A gente lamenta bastante, mas vamos torcer que o Inter vai chegar lá. Isso. Estamos quase chegando ao fim aqui com o programa Meio de Campo, né? Quase chegando ao final. Paulo, queria que você fizesse as considerações finais aí
uma avaliada rápida até agora dessa Votuporanguense. Não, próximos jogos, Juventus, só tem pedreira. Aquilo que nós conversamos aqui, realmente a dura realidade é essa. Todas as equipes estão mais ou menos no mesmo nível. Eu falei aqui no programa, não sei se vocês assistiram, foi no primeiro programa, eu falei que nós temos 9 jogos em casa e 10 fora. Os 9 jogos em casa, nós temos de fazer o dever de casa. Se nós fizermos o dever de casa, nós estamos no meio da tabela. Nós não caímos e também não subimos. Agora, por que isso eu falo? Porque nós temos o fator clima. O clima de Votuporanga é um clima de 40 graus e seco. Todas as equipes que estão aqui, a maioria das equipes estão lá na capital. Num clima totalmente diferente, que vem aqui, ele vai sentir no segundo tempo. Igual sentiu o Barretos. Barretos não é que ele está fora do clima, ele estava mal preparado. Barretos está com uma preparação física abaixo da nossa. Agora, a nossa equipe precisa estar, não é 100%. Porque jogar futebol, todo mundo sabe jogar, eu sempre falei isso. Só que tem um problema, nós temos de estar 110%, não é 100%. Eu joguei futebol pelado aí, amador, mas só que o meu preparo físico eu fazia, sozinho, no meio de semana. Quer dizer, então eu me destacava um pouco porque eu tinha o meu preparo físico. Agora, vocês não, vocês têm todo o trabalho, toda a estrutura montada, e eu acho que aí nós temos uma vantagem. Nós temos de fazer o trabalho, o dever de casa. Se nós ganharmos, quer dizer, nós não ganhamos, já foi 8 só agora. Tem que ganhar uma fora. Nós vamos buscar aqui lá para equilibrar. E depois aí nós pensarmos em buscar a classificação. Marcão. Quer dizer que ele foi feliz nas palavras, né? A nossa equipe está muito bem preparada fisicamente e vamos melhorar mais ainda. Pode ter certeza, a torcida pode ter certeza disso, que vontade e determinação nossa não vai faltar. Vamos buscar a todo momento agora a vitória fora de casa para recuperar os pontos que a gente perdeu contra o Água Santa. E é isso, estamos no começo de um trabalho, muito bem feito pela diretoria e pela comissão técnica. Deixar bem claro isso, que temos total confiança na diretoria da Votuporanguense e na comissão técnica. E eles nos passam muita confiança também. E é isso, agora é focar agora no próximo jogo e tentar sair com a vitória lá na Moca. Paulo, torcedor pode ficar tranquilo que esse time está unido, é início de temporada, início de campeonato, perdeu 2, torcedor, ai meu Deus, vai cair. Não é bem assim, né? Campeonato são 19 jogos, 19 jogos, né? O torcedor pode ficar tranquilo, trabalho não vai faltar, trabalho, dedicação dentro de campo não vai faltar. Daqui a pouco, tecnicamente, um jogador vai estar mal, o outro vai estar mal, mas acho que a parte da vontade, da dedicação, do empenho, vai estar todo mundo trabalhando duro em cima disso aí. A gente precisa agora buscar esses pontos do Água Santa, né? A gente precisa fazer o nosso dever de casa, como foi dito aqui. A gente conseguisse fazer essas 8 jogos aí, mais uns 4 jogos fora de casa, a gente está entre os 4. 36 pontos, 12 vitórias, nós estamos entre os 4. Então, o nosso objetivo é esse. É fazer os pontos que a gente tem que fazer aqui, justamente pelo fator clima que a gente tem, que acho que pesa muito a nosso favor. Os clubes vêm aqui, vão sofrer com o calor, a gente espera que sofram, para a gente estar sempre bem. Acho que o Água Santa deu uma sorte muito grande, porque estava quente, dali a pouco choveu, eles voltaram. Justamente, porque dá um tempinho. Porque aquele dia, contra o Água Santa, se tivesse o calor que estava no começo, eles começaram 15 minutos, começou abafando nós. Depois eles perceberam que eles não iam aguentar, deu uma recuada. Exatamente. Aí nós começamos a equilibrar o jogo. Só que depois acabou o primeiro tempo, começou a chover. Começou a chover, acho que nos atrapalhou um pouco, era o momento que a gente estava melhor no jogo, né? O fim do primeiro tempo e início do segundo, a gente estava bem, a chuva veio. Eles acabaram, que acho que deu uma refrescada boa neles e cresceram no jogo. Mas a ideia é essa, é nós brigar para classificar, né? Vamos tirar qualquer chance de rebaixamento de perto da Votuporanguense. Depois disso, sim, a gente pensa só em classificação, em buscar ponto fora de casa, que acho que vai ser importante e é possível, né? A gente tem um time extremamente qualificado. A gente fala isso, nos cobra isso todo dia no vestiário, que a gente pode, que a gente tem um time bom, que a gente tem de onde tirar essa qualidade, tem de onde tirar mais. Então, a gente vai com certeza, com as vitórias chegando, nós vamos cada vez mais nos transformar forte e brigar lá em cima.
Meio de campo está chegando ao fim, mas antes vamos até estourar um pouquinho o tempo, porque eu vou mostrar para o torcedor aqui a camisa nova da Votoranguense. Eu queria que vocês avaliassem. Eu gostei. Camisa nova do cara, Laranjão, né? Poti, os patrocinadores, Lúcia, Mar. Com as listas, né? Que não é muito tradicional. A lista foi em pé, que é sempre a nossa equipe. De lado, né? Sempre foi De lado. De lado. Ela é muito bonita. Gostou muito bonita. da camisa? Não, Gostei, gostei. o design Mas eu ficou prefiro bom. a outra ainda, mas eu gostei dessa. O design ficou bom. O design ficou bom. A outra é tradicional. Tradicional. A outra, a hora que entra, ela mexe com o torcedor. Essa camisa aqui até que era pra você, só que como você gostou da outra, então Mas eu vamos gostei esperar dessa agora a mesmo, próxima. eu também gostei. Vamos esperar a próxima. Paulo José, mas deixa eu fazer só uma perguntinha. Você está inteiro para o campeonato? Está Recuperado, tranquilo? né? Recuperadão? Tô. Joguei Já com dá bastante pra- dor em São Caetano e no Isso. jogo de sábado joguei com bastante dor, mas já passou, acho que... Preparo físico tava teu tá- sofrendo. É porque eu fiquei uma semana parado, né? Eu acabei sentindo a posterior da coxa esquerda. Então fiquei uns dias parado, perdi uns treinos importantes ali que não podia ter perdido, mas fui obrigado a perder pela contusão. Estou voltando aos pouquinhos, eu já joguei acho que 80 minutos no último jogo, acho que já foi bastante, estava com um pouquinho de dor. Foi bem. Mas agora tem uma semana cheia, já estou sem dor, tem muita pouca dor. Tá lá com o seu Pedro e com o Danilo, 1 ou 2 dias para dar uma recuperada legal. E depois vamos tocar o barco, né? Se Deus quiser, sem nenhuma lesão mais para ninguém do grupo. Vamos rezar bastante porque a equipe precisa e depende de todos, né, Marcão? É verdade. Porque ainda mais um jogador que é o jogador de referência, que é você é o homem que vai arrumar e lançar. Os lançamentos que você fez para o Macaná, que foi perfeito. Muito obrigado. Gente, agradecer a presença do Paulo Josué, do Marcão. Desejar toda a sorte do mundo, a gente está junto, vamos acompanhar tudo aí, torcendo, né, e mostrando para o torcedor essa trajetória da Votoranguense. Paulo, nosso sócio. Sou torcedor fanático, você sabe que a gente torce muito e eu quero ver essa equipe entre os 4, porque o primeiro jogo foi um jogo atípico, o segundo fora de casa, jogamos muito bem, mas lamentavelmente perdemos, e o terceiro nós já mostramos que nós temos força. Então agora é força e vencer, não tem conversa. Amém. Isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa Meio de Campo fica por aqui. Para rever este programa, acesse o nosso site tvunifev.com.br ou a nossa fanpage no facebook.com/tvunifev. Para você uma ótima noite. Até a próxima. Para uma, Romengo, para uma.